sejam sempre de agradecimento a Deus, a Jesus, a direção da casa pelo convite. E nesse momento nós elevamos os pensamentos a Deus, rogando discernimento para a compreensão dos ensinamentos desta manhã. Bom dia a todos. Bom dia. O tema de hoje é depressão à luz da doutrina espírita. E nós vamos entender um pouquinho o que é depressão. Depois vamos entrar no contexto da doutrina espírita. Então, depressão é um distúrbio mental associado à elevação ou rebaixamento do humor. Atualmente, é a segunda moléstia que mais atinge a humanidade. Então, é algo que é preocupante e que precisamos conversar a respeito, né? A Organização Mundial da Saúde, ela estudando o comportamento humano, nos traz 3 pilares para que nós alcancemos e aí então conseguimos encontrar o equilíbrio à saúde mental. O primeiro pilar é o equilíbrio emocional. O segundo pilar é a realização de um propósito pessoal. E o terceiro pilar é o trabalho produtivo para a transformação da sociedade. Então, hoje nós vamos entender cada um desses pilares e trazer contexto para cada um de nós, para as nossas vidas. Emoção, no dicionário, é o mesmo que abalo afetivo ou comoção. Para a saúde mental, para a medicina, para os estudiosos, a emoção é a reação fisiopsíquica que ocorre em milésimos de segundo com o indivíduo. Então, eles explicam assim que medo, tristeza, alegria, angústia é igual para todo mundo. As reações fisiopsíquicas que nós sentimos é o mesmo. Eu posso ter medo de cachorro, o outro ter medo de um acidente, o outro ter medo de um assalto. As reações do calafrio, tremor, suor frio é igual para todos. Então vamos dar um exemplo. Eu tenho medo de cachorro. Estou andando na rua, eu viro a esquina, estou de cara com o cachorro bravo. Aquela reação, aquele impacto, um frio na barriga, o tremor, que ele vai saber o que fazer, agora ele vai me morder, aquele medo, essa reação é igual para mim, para um cachorrinho, para um gatinho, é as mesmas reações. A partir dos primeiros segundos, entra em jogo as minhas crenças, a minha educação, os meus traumas, e aí então começa a ser desenvolvido um sentimento. E aí é isso que nos individualiza. Cada um vai reagir de uma forma. Eu posso ter medo do cachorro, ela também pode ter medo do cachorro. Só que quando eu me deparo, eu posso sair gritando, correndo, com medo do cachorro bravo, correndo o risco dele correr atrás de mim e atacar. E ela pode reagir diferente. Ela pode respirar fundo, fingir que não está vendo o cachorro, passar para o cachorro. Corre o risco de ser atacada? Sim, mas a probabilidade é bem menor, né? E aí ela segue em frente. Cada um vai reagir de uma forma diferente diante da dor, diante do medo, diante da alegria, da tristeza. Assim é com a depressão. Cada um, a dor é igual, a dor na alma é igual para todo mundo. Mas, de acordo com a sua crença, com a sua religião, com os seus traumas, com a sua educação, cada um vai reagir de uma forma diferente. Aí, então, a OMS nos diz que a depressão, geralmente, ela começa com a ansiedade. E a ansiedade é quando a gente não consegue se situar no agora. A gente fica preso ao futuro. Tudo de bom está ocorrendo, mas eu fico, e se? Geralmente ela vem acompanhada do medo, né? Então eu me programei para uma viagem maravilhosa, era tudo que eu queria, passagens compradas, mala feita, aí eu me antecipo. E se eu perder a hora? E se o avião cair? E se o hotel não for bom? Aí eu perco noites de sono. Isso é um exemplo básico, né, gente? Mas aí
ansiedade, quando ela prevalece por muito tempo, ela altera o humor. E na psiquiatria, o humor é a associação da elevação e do rebaixamento. Tem dia que eu estou mais alegre, tem dia que eu estou mais reflexiva, tem dia que eu não quero nem levantar da cama. E para a psiquiatria, ok, isso é saudável. Nós temos essa alteração de humor, ok, faz parte do nosso progresso, da nossa individualidade. Porque ninguém vive o tempo todo, né, gente? Feliz para a vida toda, o tempo todo. Nós temos preocupações, nós temos problemas a resolver, temos dificuldades. Então, quando a gente está, ontem eu estava hiper mega feliz, fiz faxina, carpei o quintal, fiz um monte de coisa. Hoje, se eu pudesse, eu nem levantava da cama. Está tudo bem. Nós somos seres pulsantes e está tudo bem. Para a Organização Mundial da Saúde, não é saudável quando esse humor estaciona e permanece por muito tempo. Então, eu sou triste há meses. Opa, vamos parar para pensar o que está acontecendo conosco, né? Ou então o humor se dá assim, de forma exagerada, a elevação e o rebaixamento do humor, por exemplo. Eu acordei hiper mega feliz. Nossa, aí alguém vem e fala assim para mim, nossa, mas não sei, esse corte não ficou bem no teu cabelo? Pronto. Em segundos eu fico irritada, eu ofendo ela, ou eu choro, eu me brinco no quarto. Essa alteração acerbada do humor em segundos também é classificado pela psiquiatria como bipolaridade, que também é um dos distúrbios, faz parte da depressão e também não é saudável. Então a gente precisa estar constantemente nos observando para saber o que nós somos, como nós estamos, né? Isso é muito importante. Outro aspecto da depressão é quando a gente perde o sentido da vida. Nada nos agrada. Trabalho já não nos satisfaz, estar com amigos não me agrada, no meio da família não é legal. Então, todos os dias, então, eu me sinto meio para baixo. Tudo isso são sintomas que nós precisamos olhar para nós e observar se nós estamos passando por isso. Porque, gente, quem vai cuidar de nós? Nós mesmos, não é verdade? E nós, enquanto filhos de Deus, eu costumo dizer que aqui na terra nós somos os braços de Deus. Nós, enquanto braços de Deus, nós devemos estar observando aqueles que estão à nossa volta. Tem essas alterações de humor, permanece por muito tempo, né, muito triste, muito angustiado, está perdendo o sentido da vida. Esse nosso irmão precisa de cuidado. Esse nosso irmão precisa de terapia. Para nós que somos espíritas, vir à casa espírita, fazer um tratamento, é importante nós termos olhos para aqueles que estão do nosso lado. Então, são exemplos, né, que a gente pode ir observando em nós e no outro. O segundo pilar que a OMS vem trazendo para que nós possamos encontrar a nossa saúde mental é a realização de um propósito pessoal. Nós, muitas vezes, achamos que o nosso propósito está naquilo que o outro quer. O que os meus pais querem, o que os meus amigos fazem, o que a sociedade impõe. Mas a OMS quer dizer que o propósito é seu. E por mais bom que esse propósito seja, realize esse propósito e seja feliz. Às vezes, esse propósito a gente acha que é algo material. Então eu vou ser feliz se eu mudar de emprego. Eu vou ser feliz se eu comprar uma casa, se eu comprar um carro, se eu fazer uma viagem. Nós nos apegamos às realizações dos nossos propósitos pessoais como se fosse algo material. Mas a doutrina espírita vem dizer que nós somos felizes quando nós melhoramos o nosso interior, quando nós fazemos nossa reforma íntima. Então, às vezes, esse propósito não está nas coisas materiais. Você pode resolver, conquistar tudo no mundo, ainda vai ficar um vazio interior dentro da gente. Haroldo Dutra, que é um juiz de direito, ele também é espírita, e eu costumo sempre assistir lives dele, palestras dele no YouTube,
comer, não ter o que vestir. Nós aqui somos miseráveis? Tem alguém aqui que não tem o que comer? Não tem o que vestir? Então nós temos todos os motivos para ser felizes. Não adianta a gente achar que a minha felicidade consiste em ter. Não, a nossa felicidade consiste no ser. Ser mais humano, ser mais amigo, mais fraterno, ser mais compreensivo. É trabalhar no nosso interior para sermos melhor hoje do que nós fomos ontem. Isso nos faz alcançar a felicidade. A felicidade é colocada, principalmente entre nós espíritas, né? Não sei se você já ouviu dizer, a felicidade não é deste mundo. Alguém já ouviu essa frase? Ou assim, eu estou num planeta de expiação e provas e eu nasci para resgatar os meus erros do passado, então minha vida vai ser de expiação e provas. Já ouviu falar assim? A doutrina espírita, os espíritos vêm nos dizer que aqui na Terra é possível sim ser feliz. Então, essa história de que a felicidade no mundo não existe é balela, viu, gente? Nas questões 920 a 926 do Livro dos Espíritos, eles falam assim para nós: o homem pode gozar de uma felicidade completa na Terra, desde que amenize seus males e seja tão feliz quanto pode ser. Desde que amenize seus males. O que eles estão querendo dizer? Olha, problema nós vamos ter. Todos nós. Quem aqui não tem problema, levanta a mão. Todos nós temos, né, gente? Pois é. Problemas nós vamos ter. Mas a felicidade consiste em olhar para esses problemas e resolver. É isso. Vai me adiantar eu sentar e chorar porque me surgiu uma doença? Ou porque eu perdi meu emprego? Ou porque eu briguei com a minha mãe? Sei lá. Vai adiantar eu sentar e chorar? Não vai. O que vai adiantar? Eu olhar para esse problema de frente e falar: o que eu posso fazer para resolver? Está dentro das minhas capacidades resolver? Então eu vou resolver. Vocês entendem que o que os Espíritos vêm dizendo é que a felicidade consiste em que a gente amenize os nossos males e não que potencialize os nossos males. E aí eles continuam: o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Aí eu volto lá. Nós somos miseráveis? Não. Por que então eu sou infeliz? Porque eu não tenho o trabalho que o meu irmão tem. Porque eu não tenho a casa que o meu vizinho tem. Porque eu não tenho o carro que o meu primo tem. Por que eu sou infeliz? Por coisas materiais. É lógico, gente, que quando surge uma dificuldade financeira, a gente vive do dinheiro, a gente precisa do dinheiro, né? Quando surge uma dificuldade financeira, a gente vai se desesperar, é fato. Mas eu preciso alimentar esse desespero por meses? Não. O que me cabe fazer para amenizar, é gastar menos, é fazer coisas que amenizem as nossas dificuldades. Ah, mas a minha dificuldade não é financeira, Cláudia, é no relacionamento. O que eu posso fazer para melhorar o relacionamento? Vamos fazer terapia? Vamos buscar recursos para entender o outro? Entendem que as respostas dos nossos problemas estão conosco mesmo. E aí eles continuam: os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criamos para nós. Nós criamos problemas que muitas vezes não precisam, mas nós criamos. Por exemplo, eu dou esse exemplo porque nós mães, e aqui a plateia é mais de mulher do que de homem, nós mães temos mania de sofrer à toa, gente. Meu filho entrou na adolescência, e aí ele vai viver. Nós não vivemos, nós entramos na adolescência e nós queríamos estar com amiguinhos, nós queríamos estar com os outros. Aí eu perco a noite de sono, eu não durmo, eu choro, porque o meu filho quer estar com amigos. E vai adiantar eu chorar? Vai adiantar? Meu filho saiu para a balada, passou a noite toda fora. Vai adiantar eu passar a noite toda claro? Não vai, ele não vai deixar de fazer o papel dele. Aí, porque meu filho está entrando por caminhos que não são bons. Ótimo. O que me cabe fazer? Eu ainda tenho poder sobre ele, porque chega uma hora que os nossos filhos já não nos obedecem. Eu tenho poder sobre ele? Não tenho. O que me cabe
orientar sempre, mas entregar para Deus, né? Porque antes de ser nosso, eles são de Deus. Aí eu vejo mães adoecendo, entrando, sabe, em depressão, porque o filho só foi ali com os amigos. Porque agora ele não para mais em casa. Eu não aceito que ele não me ouve. Entendem? São problemas que a gente vai criando que não precisa. Aí os espíritos eles vão falando assim: a medida para a felicidade está para a vida material na posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e fé no futuro. O sábio, para ser feliz, olha para baixo de si e jamais para cima, a não ser para elevar a sua alma até o infinito. E aí a gente vive nos comparando, né, constantemente. E eu estou falando isso porque são informações baseadas na Organização Mundial da Saúde. Ela que vem nos falando que a depressão, a maior parte dos motivos de depressão no mundo é a comparação. A gente vive nos comparando, querendo ser melhor do que o outro. E se a gente não tem o que o outro tem, nós nos decepcionamos. Se eu não sou inteligente como o outro é, eu me decepciono. Se eu não tenho o cabelo liso como o outro tem, eu me decepciono. E assim a gente vai se comparando o tempo todo. Um dos outros motivos que mais causam a depressão também é o preconceito. Preconceito é nada mais é do que um pré-conceito de algo, de alguma situação, de alguma coisa que eu tenho em relação ao outro. Então eu quero dar a minha opinião de acordo com as minhas vivências na vida do outro. E aí eu julgo, eu condeno, mas cada um sabe a dor que tem, né? E aí muitas vezes o preconceito faz com que quem já tem propensão à depressão se sentir menosprezado, se sentir inferior, medo a ser dado, tudo potencializa no outro. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é que nós não estamos aqui para ajudar ninguém. Quantas vezes eu não ouvi dizer assim, mas ele não tem motivo nenhum para ter depressão. Você não sabe da dor do outro. A dor às vezes pode ser moral, né? Pode ser da alma. Então a gente não sabe da dor do outro, a gente precisa estar atento para não julgar. Se você tem um amigo, um irmão, um parente que tem depressão, não julgue. A nossa função aqui é amar. É procurar fazer por ele o que você gostaria que fizesse por você se você tivesse com essa dor. É isso. Então, a gente precisa estar muito atento ao preconceito, ao julgamento, a frases que machucam, que doem. Nós não vamos entrar, né, na parte científica, nós vamos falar mais da depressão segundo a doutrina espírita. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, vem nos falando das causas anteriores e as causas atuais de nossas aflições. Então, pegando a depressão como exemplo, nós vamos pensar assim, poxa, e a criança, né, que já nasce triste, né, não tem reação, existem alguns casos de que a depressão já vem desde criança. Como que se justifica diante da visão da doutrina espírita? Então, a doutrina espírita ela vem nos dizer que nós temos vivências anteriores, né? Que nós estamos reencarnados e que nós temos o nosso perispírito, que é aquele corpo semimaterial que envolve o nosso espírito, e é nele que nós deixamos registrado nossas vivências anteriores, nossas experiências anteriores. E embora, quando nós encarnamos aqui na Terra, nós não lembramos das nossas vivências anteriores, e graças a Deus, né, gente, que a gente não lembra. Porque imagine, eu descobri que eu matei alguém, que eu prejudiquei alguém, que eu fui muito má, eu não ia conseguir viver, eu ia me culpar o tempo todo. Então, graças a Deus que a gente não lembra. Mas fica registrado em nosso inconsciente nossas experiências anteriores. E aí, a depressão desde criança, ou numa fase da adolescência, enfim, pode ser justificada com causas anteriores. Por exemplo, eu deixei amigos queridos no plano espiritual, eu não queria reencarnar. Mas, né, a lei do progresso exige que nós
atividades para realizar lá, eu quero estar lá. E aí, muitas vezes, a gente vai somando outros exemplos. Pode ser que eu prejudiquei a família com a qual eu convivo, e embora eu não lembre o mal que eu conheci essa família, eu estou no meio dela e eu sei que eu preciso resgatar débitos com ela. Cláudia, então você está dizendo que quem tem depressão passou por isso? Não, estou dando alguns exemplos do que pode ser causas anteriores de nossas aflições na visão da depressão. A gente precisa ter muito cuidado com a depressão. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não estiver enganada, capítulo 8, item 25. O Espírito François, ele vem falando da melancolia. Ele vem dizendo, nos alertando, na época não existia a palavra depressão, então ele usou o que era comum usar na época, melancolia, que é um estado de tristeza. E ele vem dizendo assim, para a gente tomar cuidado, não alimentar esse estado de melancolia por muito tempo, que muitas vezes essa tristeza, essa falta de vontade de viver que nos atinge, nada mais é que saudade do plano espiritual. Às vezes o corpo físico é uma prisão para nós, a gente quer voltar para lá, enfim. E aí ele vem nos alertar da necessidade que nós temos de olhar para nós e não alimentar a tristeza por muito tempo. Leandro Carnal, para quem não conhece, depois pesquisa na internet, eu admiro muito essa pessoa, eu acho que ele nos traz assim, sabe, muitas informações para fazer a gente pensar sobre a nossa vida. E ele vem falando que a gente precisa estar muito atento, que há 100 anos o riso fácil era coisa de gente tola. Hoje, se nós não estamos rindo o tempo todo, há medicamento para isso. A sociedade está impondo para nós que nós temos que estar felizes o tempo todo. E não é assim. A própria OMS vem dizer que é saudável. Hoje você está mais reflexivo, hoje você está mais triste. Gente, como que é? A gente recebe uma notícia de que perdemos um ente querido. Como que hoje em dia? Não, antes de dar a notícia para ela, deixa eu levar um calmante. Vamos dar um calmante para ela não chorar. Como assim? Chora, pelo amor de Deus. Dói aí na tua alma. Põe para fora. Chora. Não guarde isso para você. Aí a pessoa passa por aquele período de dor dopada. Ela não vivencia aquilo que vai fazer ela crescer. E aí, Karnal, ele vai falando assim, a gente precisa estar atento, porque às vezes um estado de tristeza não é depressão. Gente, antigamente, quando a gente perdia um ente querido, era 1 ano de luto. Não é assim? Hoje, como que é? No dia seguinte, eu já estou tirando foto, colocando nas redes sociais, porque eu estou muito triste, mas sou linda. Eu já vi casos assim. Perdi a mãe a semana passada, essa semana eu estou tirando foto, colocando nas redes sociais, toda maquiada, toda linda. Estou muito triste porque perdi minha mãe. Como assim, gente? Vivencie o teu momento e tenha sim seus momentos de preocupação, seus momentos de tristeza, de angústia, faz parte da evolução do ser humano. Não pode potencializar, né, de forma extrema essas sensações, esses sentimentos. Então, a própria doutrina espírita, ela vem alertando a gente da necessidade que nós temos de estarmos auto-vigiando constantemente, olhando para dentro de nós. A verdade é que nós fugimos dessa reforma íntima, né? Nós não queremos, o que nós queremos? Nós queremos o tempo todo estar feliz, mas faz parte do processo de evolução buscarmos novos recursos. Aprendermos, olharmos para nós e aprendermos com as nossas dificuldades. Causas anteriores de nossas aflições, causas atuais. A Organização Mundial da Saúde vem dizer que o motivo principal de depressão no mundo é a comparação. O que causa depressão no indivíduo é ele estar o tempo todo se comparando ao outro. A OMS vem trazendo 3 fatores principais de depressão no mundo. O primeiro fator está nos problemas profissionais, na competitividade excessiva. Então, eu preciso ser melhor do que o meu colega. Eu preciso ser reconhecido.
Se meu patrão dá ali um benefício para ele, não deu para mim, eu já deprimo. Como assim? Eu fiz por anos e ele quer gratificar, eu não? Primeira causa no mundo, isso não é Cláudio que está falando, é o OMS. Segunda causa, perdas de entes queridos. Gente, qual é a certeza, a única certeza que nós temos na vida? É a única certeza que nós temos, que nós vamos morrer um dia. Que nossos entes queridos vão morrer um dia. Então por que eu choro por 10, 20, 30 anos? Porque Deus permitiu que ele fosse para um lugar melhor. E assim nós desejamos, né? Que ele vá para um lugar melhor. Por que eu vou chorar? E a segunda causa que mais causa depressão é a perda de entes queridos. Terceira causa, problemas financeiros. E aí eu falo, sabe aquela velha frase que fala assim, aceita que dá menos? É nós. Nós nascemos pobres. Então, adianta eu chorar porque eu sou pobre? Não. O que me cabe fazer? Estudar, né? Buscar recursos para ter um bom trabalho, para sair dessa situação. Mas adianta deprimir porque eu nasci eu até fiz uma brincadeirinha no TikTok outro dia, eu falei assim, você é descendente do quê? Eu sou descendente de pobre. Minha bisavó era pobre, minha avó pobre, eu sou pobre, eu sou descendente de pobres. E tudo bem. Agora, o que me cabe fazer para sair dessa situação? Então adianta eu deprimir? Vai adiantar eu sentar e chorar? Não. Gente, eu não estou dizendo que a dor não existe. Vejam bem, não é isso que eu estou dizendo. A dor está em cada indivíduo. Mas a doutrina espírita ela vem dizer que nós, enquanto filhos de Deus, nós nascemos para ser felizes. Então não vamos alimentar a dor que machuca, que destrói. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele vem dizer que a maior causa de dor no indivíduo é o egoísmo. Eu sinto muito lhes dizer, todos nós aqui somos muito, ao extremo, egoístas. É por isso que nós estamos aqui, né? E se nós não fôssemos egoístas, nós estávamos em planos mais superiores, né? E aí, o depressivo, ele também é egoísta. Eu vou dar um exemplo. Ele acha que a dor dele é maior do que a de todo mundo. Quer um exemplo? Quem aqui já passou pela mesa e bateu o dedinho no pé da mesa? Gente, é uma dor insuportável, não é? Naquela hora, você só pensa na sua dor. Não é assim? A pessoa pode falar o que quiser, pode te ofender, você está com o pensamento na dor. A pessoa pode falar que você é linda, você está com o pensamento na dor. Ah, você veio na Mega Sena, eu estou com o pensamento na dor. Não é assim? Outro exemplo, eu estou com uma grande dor de estômago. E aí, o que eu quero nessa hora? Deitar e ficar deitada. Só isso. Não falar com ninguém, esperar a dor passar. Mas muitas vezes, por essa dor passar, eu preciso levantar, fazer um remédio amargo, né? Mudar hábitos, não comer algumas coisas que eu gosto, para que haja cura do meu estômago. Não é assim? Agora, joga essa sensação para a dor na alma. É muito maior. A depressão nada mais é do que a dor na alma. E aí, ele está focado na dor dele. Não importa a dor do outro, importa a minha dor, é o que dói em mim. Então a gente não pode falar assim, para, você tem tudo para ser feliz, para. Não importa, a dor dele está doendo, é dele. O que nos cabe fazer? Ajudar ele a levantar e fazer aquele remédio amargo, que na maioria das vezes é a terapia, sabe? Que faz olhar para nós e falar, poxa vida, o quanto eu sou egoísta, o quanto eu sou vaidoso, o quanto eu sou ingrato. É fazer ele levantar para preparar esse remédio, mudar hábitos, mudar condutas, que vai fazer com que ele se cure. Mas não falar, você é um egoísta. Nós somos, como eu disse, né? Nós somos muito egoístas. Mas quem não é? Então não há diferença. E se você está passando por esse processo de depressão, levante. Faça esse remédio amargo para curar a tua dor. Busque auxílio na casa espírita. Nós não estamos sós. A doutrina espírita ela fala que a depressão ela sempre vem acompanhada da obsessão. Quando eu alimento
angústias, de dor, de sofrimento, de preocupações, nós atraímos irmãos que pensam e sentem igual a nós. Então imagine quando eu estou num processo de dor por meses, onde eu só penso na dor, no sofrimento, nas coisas que eu não conquisto, na incapacidade que eu vivo no momento, porque o depressivo, ele vive constantemente com esses pensamentos. Aí então, a dor o toma de uma forma que ele pensa em por fim na dor dele. O que ele faz na maioria das vezes? É porque ele quer, não quer viver mais? Não, ele quer viver. Mas a dor dele é insuportável. Faz 15 dias que eu tenho sobrinha, que vai se suicidou por depressão. Era porque ele queria morrer? Ela queria morrer? Não, gente. É porque a dor é insuportável. Soma a sua dor com de vários outros irmãos que nos envolvem. Então, o depressivo, ele não precisa de julgamentos. Ele precisa de amor. Amor. Mesmo depois que ele parte, ele precisa de vibrações, de orações, muita oração, muito sentimento de amor envolvendo ele, para ele se sentir amado. Porque na maioria das vezes o depressivo, ele se sente incapaz de ter forças para levantar e fazer diferente, incapaz de conquistar qualquer coisa que seja. Então, uma das coisas que a OMS vem nos dizer é a realização de um propósito pessoal, e está muitas vezes nisso. O que você quer ser? Eu nasci numa família de advogados. Meu pai, meu avô, meu irmão, meu tio, é tudo advogado. E eu quero ser bailarino. Vai ser bailarino. O que você prefere ser? Um mau advogado ou um bailarino feliz? Mas minha família quer que eu seja um advogado. Eu não tenho forças para ser um advogado. Não sei, são tantas dores, gente, que eu poderia citar várias aqui. Mas não importa. O que importa, por mais boa que ela seja, é a dor do outro, é a sua dor que dói, que te machuca. Então, levante e prepare esse remédio amargo para te curar, porque Deus não quer te ver feliz. Deus não nos quer feliz, Deus não nos criou para ser feliz. Então, a gente precisa estar atento a isso. A gente vai muito para o que Deus para o que a sociedade nos impõe, né? Eu tenho que ser o que o outro quer que eu seja. É um dos maiores motivos de dor no mundo. A gente esquece que a única disciplina sugerida por Deus para que nós sejamos felizes é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É a única disciplina sugerida, não é imposta. A sociedade nos impõe constantemente disciplinas das quais a gente não se adequa e aí a gente sofre. Mas amar a Deus e ao próximo é algo tão simples, tão singelo. Gente, Deus não quer que nós sejamos uma Maria Teresa de Calcutá. Deus não quer que nós sejamos um Chico Xavier, porque Ele sabe das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas capacidades. Ele quer apenas que nós vivemos e que na nossa vivência nós possamos fazer o melhor naquele meio que nós vivemos. Eu vou dar exemplos simples, básicos, né? Por exemplo, eu estou na minha casa. Aí, pensa na pessoa que lava, passa, cozinha, limpa. Pensou? Pode ser minha mãe, minha tia, minha irmã, meu irmão, meu pai, enfim. Você faz aquilo todos os dias. Lava, passa, cozinha, limpa todos os dias. Você não ia gostar que de repente alguém chegasse e falasse assim, vou recolher esse lixo para ela, vou varrer esse chão? Não ia gostar? Gente, é isso. Pequenos gestos. Vou secar essa louça. Pequenos gestos. Eu estou no trabalho. Aí lá eu estou vendo um colega lá sobrecarregado. E aí eu olho para ele, bom, a minha parte eu já fiz. Se coloca no lugar desse colega. Você vai gostar que alguém chegasse e falasse assim, eu tenho 10 minutinhos aqui, o que eu posso fazer para te ajudar? Mas a gente pensa no quê? Bom, se ele está atrasado, o problema é dele. Deixa eu aqui enrolar um pouquinho, até fingir que estou trabalhando um pouquinho, para ninguém perceber que o serviço está em ordem e me dá mais serviço. Não é assim que a gente pensa? Então, amar ao próximo, gente,
constitui pequenos detalhes. É ajudar alguém a atravessar na rua, é ajudar alguém com algum peso, é qualquer coisa, um bom dia alegre, feliz, e tudo mais, que aquela pessoa nunca te diga bom dia. São pequenos detalhes, porque Deus não quer muito de nós. Então, quando eu falo do amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos, é trazendo para a depressão que a gente precisa olhar para o lado. Hoje, eu não estou com muita vontade de viver, mas vamos buscar fazer algo em prol de alguém, porque Haroldo Dutra ele vem nos dizer que a depressão, desculpa aqui, está dando meu horário, né? Já estou finalizando. Haroldo Dutra ele vem nos dizer que fazer algo em prol de alguém, que é um dos terceiros pilares da OMS, é fazer algo produtivo em prol da sociedade. Fazer algo em prol de alguém te dá 5 vezes mais prazer do que comer um chocolate ou do que ganhar dinheiro. Veja bem, isso foram exames que fizeram com ressonância funcional no cérebro que comprova que nós praticarmos a caridade dá mais prazer do que termos dinheiro. Então, a dor está aí, olha para o lado e vê o que você pode fazer em prol de alguém. Você vai perceber, que você vai entender que a sua dor muitas vezes é menor do que a tua. E auxiliando o outro vai te auxiliar, porque Deus é perfeito. Criou um corpo, uma máquina perfeita, para que a gente possa se curar, mas curando o outro, fazendo pelo outro. Então, uma das sugestões para quem tem depressão é levantar da cama e olhar para o lado e ver o que eu posso fazer para aquele que está do meu lado. Ninguém é culpado. Uma das coisas que é importante a gente saber: os pais não são culpados pela depressão que os filhos buscam. Se você educou teu filho, se você deu uma base moral, se você deu uma base religiosa, porque a religião é importante para os nossos momentos de dor, você não é culpado se o teu filho busca a dor e o sofrimento. Os cônjuges, né, marido, esposa, não são culpados, desde que olhe para o teu companheiro e tente auxiliá-lo. Os irmãos, né, os amigos não são culpados, desde que olhe para o outro e sinta a dor do outro. Então nós não podemos, gente, também viver uma existência inteira de dor, de sofrimento, porque alguém nos magoou, nos chateou, nos prejudicou. A minha vida não pode estar baseada numa única pessoa. Deus nos criou para estarmos assim, em conjunto, um auxiliando o outro. Eu costumo dizer sempre que nós somos a mão de Deus aqui na terra. Que nós possamos olhar para o lado e observar quem precisa de nós. Essa é a maior lição que a gente pode ter. A depressão tem cura se a gente olhar o homem como ser integral. Para ele ter responsabilidade com o corpo dele físico, que é um instrumento divino, é um instrumento de Deus. Ele ter responsabilidade, disciplina para vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos, disciplina para mudar de hábitos, se afastar daqueles que te causam mal. Então, observemos a nós mesmos. E eu finalizo a palestra de hoje fazendo uma pergunta: o que você tem medo? O que nós temos medo? Qual é o nosso propósito? Se nós temos um propósito, se nós não sabemos qual é o nosso propósito, está na hora de você olhar para dentro de você e descobrir qual é o teu propósito. Realize-o e seja feliz, porque nós nascemos para ser felizes.